Aí eles perguntam, escuta, conta aqui para a gente, explica para nós. E Jesus explicou, conquanto a continuidade, a observação que a gente faça do resto da vida desses discípulos e de outros, nos mostre que eles não chegaram a aprender isso completamente, que no futuro eles ainda cometeram alguns equívocos, algumas precipitações, apesar de que Jesus disse o seguinte, quando eles perguntaram, o que é isso? Explica-nos essa parábola do joio do campo. Vejam que eles ficaram tão impressionados que eles não disseram a parábola do joio e do trigo. A fixação deles era no joio. Essa é uma obsessão de crente. É só olhar o mal. Só ter olhos para o joio, para o perverso, para o engano, para o suposto herético, para o que cometeu os equívocos inaceitáveis, do meu ponto de vista. E assim, aqui, a própria parábola já revela que eles estão preocupados com o joio. E alguns deles, ao se preocuparem com o joio, não estão nem olhando para eles próprios, mas estão olhando para fora. Quem será joio aqui? É a mesma coisa que aconteceu quando Jesus disse, um de vós me trairá, um de vós é diabo. Aí eles ficaram olhando, alguns diziam, porventura sou eu, Senhor? Botando a mão no peito, mas olhando para os outros em volta. Porventura sou eu, Senhor? Raramente o cara olha para si, até quando na piedade ele diz, porventura sou eu? É uma pergunta que não se existencializa na direção do próprio interior. Ela se existencializa na presunção de julgar o outro. Ninguém aqui pergunta, porventura algum de nós é joio? Não, Senhor, explica-nos a parábola do joio, porque a gente não quer dar mole. Quer entender quem é joio. Explica-nos. Aí Jesus respondeu e disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele está descrevendo ele, historicamente, como grande semeador, e também está definindo aquela que seria a distribuição, a semeadura do Evangelho, que eu faço aqui todo dia em nome dele, em nome da sementeira que ele me concedeu de material original, segundo o Evangelho, é a palavra da vida, para semear no mundo. Mas ele é o semeador mor. E ele diz o que semeia a boa semente, o Evangelho, a boa nova, a boa natureza regeneradora, sou eu, o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente é o resultado do Evangelho no coração humano. Você semeia essa palavra e essa palavra produz os filhos do rei, que são aqueles que oferecem o chão do ser para frutificarem nas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós, nelas, fôssemos frutuosos. São os filhos do rei, que nascem dessa semente do Evangelho, semeada pelo Filho do Homem. O joio são os filhos do maligno, são os filhos da maldade, da perversidade, da mentira, do engano, da disfarçatez, da hipocrisia, do faz de conta.
E o inimigo que faz isso, o inimigo é o que semeou a má semente, que semeou o joio, que semeou esses filhos malignos, que semeou os filhos da perversidade. Quem fez isso foi o diabo. Esse é o inimigo do reino de Deus, é o inimigo dos filhos do reino, é o inimigo do filho do homem, é o inimigo da verdade. Foi o diabo que semeou. E é ele que faz manutenção desse engano no mundo. Como Jesus mesmo disse em João 8, em Mateus 23, Paulo diz isso mais de uma vez, tanto em Atos quanto nas suas cartas, aludindo aos filhos do diabo, cheios de todo engano e de toda malícia, e que pervertem os santos e retos caminhos do Senhor. Filhos malignos, como Jesus disse, àqueles que se escudavam. Olha como o joio adora a religião. Em João 8, o joio se escudava atrás de Abraão, dos patriarcas, da religião, da lei de Moisés, da Torá, das doutrinas, das confissões verbais, dos juízos morais. E Jesus olhou para ele, leia João 8, leia todo o capítulo, e veja como eles vão evoluindo. Começa-se dizendo que alguns deles creram. Aí Jesus diz, olha, se vocês creram mesmo, então vocês vão experimentar, conhecer experiencialmente a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Bastou falar em conhecer a verdade no íntimo, que eles surtam. E dizem o quê? Você está nos chamando de escravos? A gente já nasceu no bem. Nós já temos esse pedigree. Nós não somos filhos de nenhum maligno, nós somos filhos de Abraão, que é o nosso pai. E aí esqueceram que, sendo filhos de Abraão, eles foram escravos no Egito. Foram escravos, muitas vezes, uns dos outros. Foram escravos dos persas. Foram escravos primeiro dos caldeus, depois dos medos, depois dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos. E nunca deixaram de ser escravos da religião e de si mesmos. E disseram, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, não se enxergavam. Aí Jesus teve que dizer, vocês, quem dera vocês fossem filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não quereriam me matar. Vocês não seriam contra o que eu ensino, porque Abraão viu os meus dias e se alegrou e se regozijou. Ao contrário, infelizmente eu tenho que dizer que vocês são filhos do maligno, filhos do diabo, e vocês querem satisfazer-lhe os desejos, que são desejos de ódio. Vocês se identificam com o ódio, com a falta de empatia, com as raivas gratuitas, com as iras, com os apartheids, com as separações. São filhos do diabo. Vocês se identificam com a mentira, com o engano. Vocês não têm o pudor de dizer a nenhum de nós foi dado conhecer a verdade do coração humano. Os segredos do coração, só Deus revela. Deixa, por mais impressionado que eu esteja com o que os meus olhos veem, deixa eu esperar. Deixa eu ver o que o futuro traz. Deixa eu ver o que é a história, o que é a consumação, o que o escatom de Deus traz como revelação, porque não são os meus olhos que têm capacidade para enxergar isso. Então Jesus diz
são filhos do maligno, convivendo com os filhos do reino. Então ele diz que a ceifa, o dia do juízo, o dia da separação, não é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana em Cuiabá, nem de longe. O dia da separação é feito pelo Filho do Homem, é feito pela manifestação da luz absoluta, é feita por mensageiros celestiais que vêm de outra dimensão. Não é trabalho para a superficialidade do olhar, dos credos, dos juízos, das doutrinas, dos dogmas, da arrogância de vocês, não. De modo nenhum. Jamais foi, jamais será. Tem que esperar chegar a hora da ceifa. E a ceifa chega todo dia. A ceifa chega porque tem gente sendo ceifada e morrendo, partindo, saindo desse mundo, do campo do mundo, todo dia. Chega a ceifa. Anteontem, o meu querido irmão amado, cuja imagem ontem eu dei até para o Braulio colocar aí, mas o dia foi de uma agitação tão grande, ontem, que eu nem pude mostrar a foto do meu querido amigo Carlos Fábio, que parece alguém da minha família, tem o nome de um dos meus tios, Carlos Fábio, mentor do Caminho da Graça em João Pessoa, na Paraíba. Vocês estão vendo aí, e que partiu para o Senhor anteontem. Esse aí era um trigo puro. Trigo. E foi ceifado por anjos e levado para o celeiro eterno. Esse é um trigo que já demonstrou a vida inteira que era trigo, deu fruto de trigo, viveu como trigo e morreu como trigo, e está nos celeiros celestiais, guardados pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Braulio. Então, a ceifa acontece todo dia. Talvez haja alguém aqui comigo que pudesse dizer ontem, anteontem, semana passada, alguém que eu amo, uma pessoa de Deus, que eu respeito muito, foi levada, está com o Senhor. Amém. Agora, a outra ceifa, sem ser essa ceifa que acontece pela morte, pela partida, quando a gente é levado desse mundo e colocado aonde quer que a graça de Deus nos ponha, a outra ceifa é aquela que acontece com a vinda do Filho do Homem. É aquela ceifa do escatom, da volta do Filho do Homem, na consumação de todos os tempos, de todos os séculos, de todas as eras e de todos os aeões. E esse tempo e essa hora não chegou. E Jesus disse que ninguém sabe quando será e nem chegará. Portanto, essa segunda ceifa está para além de mim. Jesus disse, os anjos não sabem quando será, nem o Filho. Portanto, não se metam. Vocês, no máximo, têm a capacidade de identificar a ceifa que acontece na história quando um ser humano é levado desta dimensão para outra, e vocês constatam que foi. E quando é uma pessoa como Carlos Fábio, que deu todo o fruto do trigo e do pão da vida enquanto vivia, sem brincadeira, e ninguém dá fruto do pão da vida morrendo de dor, de câncer, de quimioterapia, de radioterapia, dor.
angústia, 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 dando fruto, 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 e parte em paz. Esse é trigo. E as suas obras o declararam e o julgaram. A frutuosidade não deixou dúvida. Esse é o único manifestar de ceifa passível de observação ante os nossos olhos, mas não de juízo em relação a quem não viveu como Carlos Fábio viveu, dando fruto. Quando é alguém que viveu sem dar o fruto, eu silencio. Eu silencio. Eu não caio na tentação de dizer, pela vida que viveu, deve estar no fogo, sendo queimado. Eu não. Deus me livre. Eu não tenho olhar escatológico para avaliar a existencialidade de ninguém e muito menos a projeção escatológica de ninguém. Eu celebro o trigo que deu fruto e partiu, mas eu não julgo o joio, porque eu nunca sei o que vai acontecer e sou proibido por Jesus em relação a esse juízo eu vir a exercer. Então Jesus diz, a ceifa é a consumação dos tempos e os ceifeiros não são apóstolos, não são pastores, não são presbíteros, os ceifeiros são os anjos de Deus. Vocês estão fora dessa.